Bom, segunda parte aí da aula de eletromagnetismo, né? A gente está relacionando a eletricidade ao magnetismo. Vimos o tal do experimento de Ørsted, né? Que mostrava que através da eletricidade eu gero o magnetismo. Será que eu consigo o contrário? A resposta foi sim, tá? O experimento de Faraday fez exatamente o oposto. E que ele tinha aqui? Ele tinha um tal de um solenoide, ou uma bobina, tá? Que é aquilo que eu falei, são várias voltas de fio aqui e ligado no amperímetro. O amperímetro é um elemento que mede, como o próprio nome diz, amperes, ou seja, corrente elétrica. E aí ele, com um ímã na mão, ele aproximava ou afastava esse ímã, aproximava ou afastava esse ímã. Tá? Quando ele deixava o ímã parado, aí não havia geração de corrente elétrica. Quando ele afastava ou aproximava, havia o quê? Uma geração. Esse amperímetro aqui media alguma coisa que não era zero, tá certo? Então, que o Faraday aqui nesse momento descobriu? Que magnetismo gera eletricidade. O experimento de Ørsted, não sei se vocês estão lembrados, é 1820, aqui nós estamos em 1831. Vê que é uma época muito de descobertas, né? Apesar de ser 10 anos, né? Nós estamos no século 19, 10 anos, né? Para o século 19 muito pequeno. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui a brincadeira, tá? Depois disso, né? Ah, tem uma história interessante aí sobre o Faraday, né? Que aí perguntou para ele, para que serve isso? No momento ele não sabia direito, ele sabia que o magnetismo gerava eletricidade, mas ele não sabia qual era a utilidade. E aí, olha só, é desse jeito que a gente hoje gera a nossa energia elétrica, né? Então veja, né? A gente conhece esse esquema aqui, né? Nós temos o que? Um reservatório de água que desce por um duto aqui em velocidade, transforma energia potencial em energia cinética, tá? E gira aqui o gerador, tá certo? E esse cara aqui vai gerar eletricidade. É assim que funciona uma usina hidrelétrica. Como seria aqui dentro desse gerador? Nada mais, nada menos é do que um ímã, tá certo? E uma bobina, que é o contrário, né, do que o do outro, né? Porque a gente tinha um movimento de um ímã dentro de uma bobina. Aqui é o contrário, é essa bobina que está girando dentro de um ímã, é a que está se movendo, tá? Então esse movimento acaba gerando a eletricidade. E essa eletricidade é que chega às nossas casas, né? Então é por conta desse experimento de Faraday que hoje a gente está sendo iluminado, aí vocês estão vendo essa aula, ok? Bom, maravilha então. Essa é a grande utilidade do experimento de Faraday em geração de energia elétrica, certo? Agora vamos pensar na seguinte situação. Vamos ter a situação de uma antena, tá? Essa aqui é uma anteninha, tá? Então vamos imaginar que aqui uma carga elétrica, um elétron qualquer, ele venha subir e descer. Ele vai ficar o quê? Oscilando, tá certo? Bom, nessa situação, o que a gente tem? Se ele está andando, indo do lado para o outro, ele tem corrente elétrica, né? E a gente sabe que se tem corrente elétrica, tem o quê? Campo magnético. E o campo magnético vai gerar a eletricidade, mas a eletricidade já está gerando o campo magnético e assim por diante. Percebam que a gente tem a geração desses campos elétricos e magnéticos que um vai gerando o outro, certo? Isso foi uma situação que um determinado camarada, que era chamado de Maxwell, havia pensado, tá certo? E aí ele é um teórico assim extremamente capaz, conhecia todas as leis da eletricidade e do magnetismo, conhecia as leis de Faraday matematicamente, conhecia a, a, as leis lá que regiam o campo magnético, tudo ele conhecia. E aí ele foi pensando nessa brincadeira dessa anteninha e conseguiu perceber o quê? Que isso poderia gerar uma onda eletromagnética, tá? O que seria onda eletromagnética? Seria algo desse tipo aqui, ó, né? Seria o que em vermelho aqui eu tenho o campo elétrico, em azul eu tenho o campo o quê? Magnético. Essa onda ela se propagaria no tempo e no espaço, né? E andaria com uma determinada velocidade. Como eu falei, ele era um grande teórico. Então, o que ele fez? Ele calculou essa velocidade aqui, dessa onda. E ele chegou nesse valor, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Bom,
esse valor coincidiria com o valor da velocidade da luz. Maxwell podia ter três opiniões. Primeiro, essa conta é errada, de alguma maneira. Segundo, é apenas uma coincidência, né? Velocidade da luz sendo igual à velocidade da minha onda eletromagnética. E a terceira conclusão que ele tomou, e que foi a verdadeira, era o quê? Luz é um tipo de onda eletromagnética. Tá certo? Então, nesse momento, né, a gente tem a teorização das ondas eletromagnéticas, tal e qual nós já vimos lá nas aulas de ondas. Tá certo? Maxwell, ele fez esse experimento imaginativo e fez todos os cálculos e previsão para isso. Porém, ele nunca chegou a testar isso através de um experimento, empiricamente, tá? Mas coube a uma outra pessoa, tá? Que foi o Hertz. Hertz fez esse experimento aqui, construiu essa antena e conseguiu, portanto, obter a tal da onda eletromagnética. Pouco tempo depois do Maxwell ter morrido. Tá? Bom, claro, em homenagem ao Hertz, é que a gente dá um nome de frequência em Hertz para as ondas de um modo qualquer. Tá? E aí, vejam o que eu disse, que luz é uma onda eletromagnética. Mas será que só a luz é onda eletromagnética? A resposta é não. Tá? Esse é o famoso espectro eletromagnético. Tá? Que vocês vão ver melhor aí no segundo curso que vocês fizerem de física, lá no quarto semestre. Tá? E aí, aqui na parte de cima, eu tenho a frequência. Na parte de baixo, eu tenho o comprimento de onda. Para lembrar a relação entre eles, volta lá na sua aula de ondas. Tá? E aí você vai ver claramente que há uma relação entre eles, porque o produto tem que dar o valor da velocidade. Bom, enquanto a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui, para que o produto entre eles continue sempre o mesmo. Tá? Então, a luz, ela está por aqui, ó. Ela é um tipo de onda eletromagnética, com uma determinada frequência aqui, tá? Mas se eu pegar valores abaixo, tipo ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, todas essas ondas são iguaizinhas às ondas de luz. Ou seja, com esse formatinho aqui, né? Azul aqui e vermelho que eu desenhei aqui. Tá certo? Então, todas elas são ondas eletromagnéticas. O que diferencia uma da outra? A frequência, ou o comprimento de onda. Tá? Aqui você tem frequência menor. E para frequências maiores do que a da luz, tipo ultravioleta, raio-x, raio gama, você também tem o mesmo tipo de onda, porém com frequência maior. Tá certo? Então, o espectro eletromagnético ele coloca para mim todos os tipos de ondas eletromagnéticas separada por frequência. Tá certo? Bom, maravilha, tá? Uma coisa importante que vocês podem perceber, que também vocês vão ver melhor no outro curso. Quanto maior a frequência, maior a energia que a onda vai ter. Tá certo? Aqui eu coloquei alguns tipozinhos de onda eletromagnética, só para a gente diferenciar, tá? Ondas de TV e de rádio são produzidas por aquela anteninha mesmo lá que a gente mostrou lá naquele comecinho, tá? A gente tem aqui as ondas eletromagnéticas aqui de infravermelho, tá? Todo o corpo, quando está aquecido, ele emite onda em infravermelho, tá? Está relacionado com a temperatura. Maior a temperatura, maior a frequência, tá? E os controles remotos eles também operam nessa frequência da faixa do infravermelho. Tá? Voltando aqui, né? Eu falei das microondas em si. O que seria uma microonda? Ah, aquela que tem no forno de microondas. Exatamente. Quando perguntarem para você o que é uma microonda, você vai dizer uma onda eletromagnética que tem uma determinada faixa de frequência e um certo comprimento de onda. Mas a gente vai sempre lembrar do forno de micro-ondas, né? Que na verdade, só para que vocês se lembrem na aula de ressonância, o forno de micro-ondas trabalha com a frequência da ressonância da água. Então, a água faz o quê? Entra em ressonância, tá? Da mesma forma que a gente viu a ressonância anteriormente. E aí, ela começa a oscilar mais rapidamente e com isso ela esquenta, tá certo? As micro-ondas também são utilizadas na telefonia celular. Então, o seu telefone
celular funciona com micro-ondas, tá? Concluindo aqui, como eu falei para vocês, esse aqui é o espectro de luz visível. Então, aqui temos aqui não as 7 cores do arco-íris, né, mas muito mais do que isso, porque o espectro aqui é contínuo. Começa no vermelho e termina no violeta, passando por todas as cores, tá? Cada cor tem uma frequência diferente. O violeta é o de maior frequência, o vermelho é o de menor frequência, tá certo? A partir do ultravioleta, ou seja, acima do violeta aqui no vermelho, né? Essas ondas que eu tenho aqui é chamado de radiação ionizante, porque ela consegue quebrar uma molécula, tá certo? Apenas isso. Então a gente vai ver, por exemplo, que o ultravioleta, tá? Ele consegue quebrar, né, as moléculas aí da nosso corpo aí, reagindo com um pigmento que chama melanina. Por isso que ele deixa, né, a pele mais morena, tá? E ele é absorvido lá nas altas camadas ali, né, o ultravioleta que vem do sol, grande parte dele é absorvido pela camada de ozônio, tá? Nas altas camadas atmosféricas. Tá certo? Então tá, tem exercício para vocês fazerem, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Ela é bem complexa e completa em si. E até mais.